quinta-feira, das 10 às 12, com responsabilidade da AIA. O país tem necessidades objetivas e, em alguns processos, nós temos que ser capazes de dimensionar e dizer: este objetivo nós temos que atingir em determinado tempo. A indústria que temos e que pretendemos ter. Vetor, um programa de orientação económica. Quem tem LAC, ouve mais. Para já aviso que a maioria das pessoas que aqui estão pertencem a esta mesma organização, a Eco Angola. Mas sim, vamos saudar então Diana Lima. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eco Angola, para quem porventura esteja menos familiarizado com a vossa associação, há quanto tempo é que existe? Quais são os principais propósitos? Qual é a filosofia que norteia a ação desta associação? E fale-nos um bocadinho, por favor, sobre a vossa atividade. Então, a Eco Angola é uma organização não governamental sem fins lucrativos e nós, esse ano, faremos 6 anos. Nós temos como propósito, objetivo, promover a preservação e conservação ambiental associado ao bem-estar social. Sim, senhor. Vamos continuar a ouvi-la, Diana Lima. Para já saudar também Naide Domingos, que pertence à Eco Angola. Bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, obrigada. Quantos membros tem a Eco Angola? Nesta altura? É difícil responder taxativamente quantos somos nesta altura. Nós estamos todos os meses a receber novos membros, mas eu acredito que devemos estar entre 300 a 400 membros. Representativos de toda Angola? Não, inicialmente toda Angola ainda não. Em algumas províncias e também de forma internacional. Nós temos membros também fora de Angola. Ah, sim? Certo. Que países é que estão? Nós temos Portugal, temos alguns em Moçambique também, mas taxativamente é mais para Portugal. Temos alguns membros em Portugal. Ligados certamente à diáspora, não é? Angolana. Exatamente, estão ligados a algumas organizações estudantis e a maioria também estuda em áreas viradas para o ambiente. Por que é que resolveram criar a Eco Angola? A que é que se deveu isso? Estamos a ouvir outra vez Diana Lima. Pronto, eu entrei na Eco Angola como voluntária em 2020 e aquilo que me foi passado foi... A Eco Angola foi criado como iniciativa, ou seja, projeto com a intenção de primeiro passar o conhecimento, ou seja, a parte de sensibilização e consciência ambiental, porque eu acho que é mais do que óbvio, nós temos graves problemas ambientais no nosso país e muito está associado com aquilo que é a falta de conhecimento. Então começou com o desenvolvimento de artigos informativos ambientais e após isso criou-se mesmo como a associação, a organização. Exatamente. Apesar que foi fundada a Eco Angola foi fundada em 2019, mas só legalizada em 2021. Então, houve esse período, mas já nessa época já tínhamos alguns voluntários. E, conforme eu disse, entrei em 2020. A Gênesis não foi no meio universitário? Vocês são maioritariamente jovens, preocupados com o conhecimento? Vocês provêm de meio académico, sobretudo, ou não? Bem, eu acho que eu não seria a melhor pessoa a responder isso. Então quem é? Um dos cofundadores é que seria um dos melhores a responder. Não está aqui no estúdio? Não está. Mas pronto, mas a Naide pode domingo. Posso acrescentar alguma informação? Prontos. A nossa principal cofundadora, né, ela teve a ideia de criar a Eco Angola na necessidade de chegar informações de questões ambientais e problemáticas ambientais para maioritariamente jovens e não só, também chamar a atenção àquilo que é a sociedade política. Sim, diga. Pois, então, essa necessidade de chegar informações ambientais e da problemática ambiental que nós temos vivido no nosso país é que fez com que a maioria, né, dos nossos cofundadores tivessem iniciativa de criar a Eco Angola. Mas, sim, taxativamente nós somos todos jovens, praticamente. A maioria, sim, são universitários, são estudantes, são investigadores, jovens, muito para a área científica também virada para questões ambientais e, sim, taxativamente por jovens estudantes. Sim, senhor. E o que é que tem feito no concreto? As pessoas, pronto, agora já sabem, conhecem melhor um pouco do que é a Angola e o que é que está na base da criação da Eco Angola há meia dúzia de anos para cá. O que é que tem feito de lá para cá? Assim, para já, de uma forma geral, para as pessoas ficarem mais elucidadas sobre o vosso trabalho, no terreno.
Nós temos feito muitas coisas. Tais como? Dentre elas, nós temos alguns projetos. Nós temos um projeto ligado com o BFA, com o Banco BFA, que é o projeto de reflorestação de mangás em algumas áreas da cidade de Angola. Nós temos também o 60 Minutos Eco, que é uma parceria com o Standard Banking, que nós temos todos os meses uma atividade representando uma problemática atual virada para questões ambientais, e destas atividades com o próprio banco é que nos trouxe cá hoje para falarmos sobre isso. E também nós temos constantemente campanhas de sensibilização, chamando a razão a certas comunidades da nossa cidade sobre questões e problemáticas ambientais. Pode estar assim um bocado deslocado, mas quando estava a ouvi-las estava a pensar no nosso saneamento, não é? Certo. É um verdadeiro atentado, não é? Exatamente. O nosso trabalho de sensibilização tem também virado muito à questão do saneamento básico, porque eu acho que não é só necessário a questão de nós cuidarmos do nosso lar ou da nossa casa, mas sim daquilo onde nós trabalhamos, ou seja, desde a rua onde nós passamos do caminho para casa para o trabalho, a gestão dos resíduos daqueles que nós próprios produzimos. Então, nós temos trabalhado muito nessa questão de sensibilização para aquilo que é. Nós não temos como virar nem trabalhar diretamente com as leis que já estão aplicadas sobre a questão do desenvolvimento e saneamento básico. O problema é que nós temos leis muito bonitas, bem plasmadas, depois a aplicabilidade. Exatamente. Nós temos trabalhado também com essa questão de sensibilização, né? É tentar chamar a atenção, fazer com que as nossas atividades chamem a razão a quem de direito e de alguma forma nós possamos tentar auxiliar nessa questão. Vamos continuar a ouvi-las. Diana Lima e também Neida Domingos, ambas pertencentes à Eco Angola, uma organização ambientalista fundada há meia dúzia de anos. Agora vamos saudar Vilma da Silva, que está aqui na qualidade de bióloga e atua na área do agro, da agricultura, não é assim? Exatamente. Bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, obrigada por receberem-me aqui hoje. Primeira vez aqui na LAC? Primeira vez? Primeira vez. Ok. Primeira vez. Espero que tenha uma estreia auspiciosa. Muito obrigada, esperamos que sim. Então, Vilma da Silva, nós vamos falar também da desflorestação. Eu acho que está mais ligada a esta área, não é? Com toda a certeza que sim. E como é que estamos nesta altura, em termos genéricos, no que diz respeito à gestão da desflorestação no nosso país? Estamos bem ou nem assim, nem por isso? Bem, aproveitando a sua deixa que falou aqui das leis que nós temos e a fraca aplicabilidade das mesmas, posso dizer que falta-nos muito ainda nessa questão. A desmatação tem sido feita sem aquele olhar de quem muitas vezes conhece, porque muitas dessas leis são feitas não por pessoas ligadas à área, não por biólogos, não por ambientalistas e profissionais destas áreas, o que nos leva muitas vezes a ter as leis não tendo a sua empregabilidade nem a sua fiscalização no seu todo. Então, isso para dizer o que é que ainda nos falta muito, ainda temos um longo trabalho pela frente, um trabalho que precisa ser feito não só por instituições como a Eco Angola, por biólogos, mas por todos os angolanos, porque acaba por afetar a todos nós, quer no campo, quer na cidade. Então, quem é que produz essas leis? São apenas... Você queixa-se que, porventura, a lei é feita e que não conta, aparentemente, com a colaboração dos peritos, dos entendidos na matéria. Então, quem é que faz as leis? Estas leis que acabam por não corresponder àquilo que a ciência exige na sua ótica. Com toda a certeza que, aproveitando novamente a sua deixa, nós precisamos de ligar todas as ciências, desde o direito, a biologia e todas as outras ciências naturais. Um exemplo que eu posso aqui deixar, que já aconteceu no nosso país, foi aquela questão da importação do gado do Chad. Foram juristas que trabalharam ali nas negociações. Não houve um zootécnico, não houve um veterinário. Ou se houve, foram pessoas que não estão ligadas ao nosso campo. E eu fico muito feliz por ter recebido esse convite para poder esclarecer aqui algumas questões que deixam um bocadinho aquém, porque no meio de questões ligadas à desflorestação e ambiente, muitas das vezes o agronegócio é olhado como sendo o vilão. E então... E porquê que é olhado dessa forma na sua ótica? Porquê? Por causa mesmo das questões de desmatação, não se faz agricultura sem solo, precisamos de solos aráveis, de áreas abertas para se poder produzir, mas no final das contas não há como não haver um equilíbrio entre os produtores e a própria natureza.
porque o produtor é o mais interessado em manter esses solos, porque senão é começar e terminar a atividade. Então, quais são os conselhos, as sugestões que gostaria de deixar aqui para que tenhamos uma gestão racional da administração da nossa floresta? Bem, ultimamente tem-se falado muito no país sobre o incentivo a voltar aos campos à agricultura. São iniciativas louváveis, mas nós precisamos de regularização, precisamos de fiscalização. A maior parte da agricultura praticada no país hoje em dia são por pequenos produtores, agricultura familiar, mas mesmo assim não deixa de ser importante. Não deixa de precisar de jovens que tenham conhecimento técnico. Todos nós queremos estar entre quatro paredes, no ar-condicionado, no melhor conforto. Todo mundo tem o direito de desejar isso. Mas o campo, e eu gosto de dizer a seguinte frase: não se pode amar ou odiar o que não se conhece ainda. Eu também sou pioneira, sou nova nessa caminhada do agronegócio, e só estando lá no campo, com os pés na terra, com a mão na terra, para poder entender as reais necessidades daqueles que fazem essa agricultura familiar. Erroneamente foi lançado já alguns anos atrás, antes até de eu estar na universidade, que o adubo que nós precisávamos de utilizar nos nossos solos era o 15-20-15, ou seja, as proporções de NPK. Mas nem todos os solos têm as mesmas necessidades, nem todas as culturas têm as mesmas necessidades. E os nossos camponeses, as nossas mamás lá no campo usam esses adubos, mas só mesmo por usar. Precisamos de ter pessoas que levem aquilo que unam aquilo que é a tradição com a ciência. Porque as nossas avós que têm lavras, elas produzem, de conhecer, de ver os seus antepassados também a fazer, mas nós temos agora a ciência a nosso favor para apoiar-nos, para podermos levar alimentos saudáveis, alimentos bem produzidos para a mesa de todos nós. Vamos continuar a ouvir a bióloga Vilma da Silva, que vem aqui falar sobretudo das questões ligadas ao agronegócio e à agricultura de uma forma geral. Para já, vamos saudar outras convidadas. Eu agora dirigia-me a Elsa Carlos. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Pertence também à Eco Angola? Sim, sou técnica da Eco Angola. Técnica da Eco Angola. E o que é que faz especificamente no seio da Eco Angola? Já aqui conhecemos a filosofia, quais são os objetivos que ela persegue, mas qual é o seu trabalho específico dentro desta instituição, que é a Eco Angola? Na verdade, como técnica, eu faço trabalho de campo. Eu trabalho em projetos específicos e, dependendo da especificidade do objetivo de cada projeto em que eu estou inserida, então faço trabalho de campo. Terminei agora um trabalho de campo de um projeto que é relacionado à conservação dos mangás, propriamente na boca do rio, em Cacoaco, e eu fiz, juntamente com a minha equipa, levantamento de campo relacionado à fauna e à flora desta região, deste ecossistema, de modo a estudar o estado de degradação deste ambiente e ver quais são as consequências e o que é que estava na causa do elevado estado de degradação que nós encontramos. E a que conclusões é que chegou depois da sua experiência, do levantamento que fez? Na verdade, a base está na educação ambiental mesmo. E nós ainda não temos uma maneira eficiente e melhor de descartar os resíduos que nós produzimos. Então, a má gestão desse resíduo é que está na base da degradação, de forma primordial, assim, a olho nu, na degradação desses ecossistemas. E depois também tem a questão do desflorestamento, que é uma questão que já foi falada e que vai ser falada muito aqui no dia de hoje. As pessoas usam os mangás para vários fins. E então, essa procura ardente de subsistência, principalmente naquilo que são esses recursos dos mangás, né? Que são as madeiras que os mangás fornecem, está a levar com que as pessoas façam o desmatamento sem medir. E é uma situação que, infelizmente, não há fiscalização, não há um órgão lá, pelo menos na área em que nós trabalhamos, que regula. Não há polícia marítima?
A Polícia Marítima está, mas até o que nós percebemos não está muito ligada à questão do desmatamento. Sim, mas em relação aos mangás, por exemplo, não é? Da zona propriamente em que nós trabalhamos não tem muita frequência. Olha que nós íamos numa frequência de 3 vezes a semana e teve semanas que nós não encontrávamos nenhum agente nenhum da fiscal, polícia. Nenhum. Nenhum. Portanto, sinto que está, não direi cética, mas muito desiludida, certamente, com o que viu, com a sua experiência no terreno. Na verdade, sim. Conhecendo e sabendo da importância desses ecossistemas, é algo que tem de preocupar não só a mim, não só a Ecoangola, não só as instituições, mas as pessoas, sobretudo as pessoas que vivem lá à volta. Porque em caso de algum impacto maior, são elas que vão sentir mais rápido esses impactos causados por conta da destruição ou da falta de cuidado desses ecossistemas. Então, e é um assunto que devia ser levado de forma nacional. Exatamente. Uma bandeira que todos nós devemos ter que levantar. E o que é que propõe como solução para superar isso? Para já, noto que as pessoas têm desconhecimento, muita falta de conhecimento, a ignorância. As pessoas não sabem, não estão educadas, não estão preparadas, não estão informadas. Quais são as soluções que propõem para, digamos assim, minimizar o impacto negativo dos fenómenos que constatou? A nossa proposta seria, pelo menos, primeiramente, com o engajamento da administração local. A administração local devia se comprometer ou criar formas e maneiras de criar uma área de proteção contra naquela região dos mangás e apostar na educação ambiental, que é extremamente importante. Tanto é que, só para ter noção, nós estivemos a trabalhar praticamente 12 a 14 meses e conseguimos notar que as pessoas aderiram ao serviço e foi mesmo só uma falta de orientação. Eles alguns têm noção do que é e como fazer e porque é que estão aí. Só precisavam de orientação e claramente que um trabalho de 12 meses não é o suficiente para o número de pessoas que lá estão. E o trabalho não teve continuidade? Na verdade, ainda não teve continuidade porque nós fizemos uma fase piloto. Vamos agora apresentar os resultados aos parceiros e ver a possibilidade da continuação ou de implementar o projeto propriamente dito. Vão apresentar o quê? O Ministério do Ambiente? Não, é um parceiro particular. Particular? Sim, sim. Mas quem superintende é o Ministério do Ambiente, não é? Que deveria ter essa... Deveria, mas infelizmente não está ligado a este projeto. Não está ligado? Não, infelizmente não está. Isso é um projeto com uma entidade particular que o projeto inicialmente foi construído por nós, foi apresentado para essa organização, para essa instituição. Eles aprovaram e então fizeram o financiamento do mesmo. Como disse, a ELSA foi uma fase piloto, então nós estamos a ver se conseguimos com esse mesmo parceiro dar continuidade ao projeto. Então, e vocês não informam o Ministério do Ambiente? Diana? Não informam? Bem, os nossos projetos normalmente nós partilhamos de forma pública, onde qualquer membro da sociedade pode ter acesso. Em alguns casos convidamos, sim, membros de instituições, mesmo do Ministério, para participar, mas como o projeto foi desenvolvido por nós, desenvolvemos o projeto e apresentamos ao parceiro que acabou por apoiar o próprio projeto. Prontos. Vocês estão na internet? Sim. Qual é o vosso endereço? Bem, nós temos o nosso website, temos o nosso Instagram, estamos em quase todas as redes sociais. O nosso website é www.ecoangola.com. E se quiserem também ver posts mais recentes, é só ter o nosso Instagram. Mas temos lá muita informação, desde conteúdo, desde as nossas campanhas, desde, inclusive, nós estamos aqui a falar sobre o tema de biodiversidade e desflorestação. Na segunda-feira tivemos o nosso evento 60 Minutos Eco, que é em parceria com o Standard Bank, e podem encontrar a live lá. Ou seja, nós temos muita informação disponível a nível de conteúdo ambiental, desde os nossos projetos e não só. Exatamente. Só mesmo para concluir esta primeira abordagem com Elsa Carlos, nós temos uma nossa concidadã que tem sido reconhecida em termos internacionais, né, que se dedica à preservação dos mangás. Estamos a falar de Fernanda René. Certo. Tem falado com ela? Falar com ela propriamente dito não, mas
Eu particularmente conheço o trabalho que eles fazem, sigo as páginas deles e vejo, tanto é que muitas pessoas que trabalham com ela foram meus colegas da universidade, então sempre que possível trocamos uma ou outra experiência. Vamos continuar a ouvi-la sobre a experiência no terreno, Elsa Carlos. Para já vamos saudar também outra ambientalista, Zulmira Anato. Certo. Bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, obrigada. Nós é que agradecemos. Então, há quanto tempo é que se dedica a estas questões assim de uma forma engajada, às questões ambientais? Bom, eu estou ligada às questões ambientais há sensivelmente 3 anos. Sou bióloga e trabalho como coordenadora técnica para a biodiversidade pela Força Motriz Consultoria Ambiental. O que é que a motivou a abraçar esta causa? Fruto da formação que foi fazendo, dos conhecimentos que foi adquirindo na sua frequência universitária? Houve alguma razão específica na sua vida pessoal que a motivasse a aderir e a lutar pela preservação do ambiente em Angola? Bom, a razão pela qual eu passei a abraçar esta causa foi mesmo o fator formação acadêmica. E no decorrer do tempo de formação, então, fui ganhando paixão pela área de conservação da biodiversidade. Paixão por quê? Porque eu via muita carência na altura em que estudava nessa área, aqui no país. Então, em função das interações que eu fui tendo com os docentes, líderes de organizações não governamentais, então eu fui vendo cada vez mais a necessidade de me envolver nesse tipo de atividades. O que é mais a choca? O que é que mais a revolta, passa a expressão, em relação a esta relação que tem com o ambiente, aquilo que vai vendo no terreno? É ver a falta, se assim posso dizer, de interesse das pessoas em relação à conservação da biodiversidade, uma vez que é através da biodiversidade que a gente consegue garantir, descuidando um pouquinho daquilo que é propriamente a conservação. E nos tantos trabalhos que eu venho desenvolvendo em coordenações de biodiversidade, nós temos contribuindo de forma direta, se assim posso dizer, para medidas compensatórias de biodiversidade. Isto através de elaborações de avaliações de impacto ambientais, monitorizações ambientais e também de desenvolvimento de planos de gestão de biodiversidade. Em cada projeto nacional e internacional que a gente vai se envolvendo ou vai colaborando, a gente vai então criando condições ou medidas mitigadoras para então reduzir os impactos que cada projeto gera na biodiversidade. Falou-se muito aqui sobre desflorestação. É um caso muito recorrente, muito real nos nossos dias. Não temos aqui por que não comentar. Mas essas questões de desflorestações também muitas vezes acontecem por fatores já que mensurados. Queimadas, áreas de cultivo, prospecção mineiras e muitas outros fatores aqui que vêm sendo mensurados. Só que, à medida que a gente vai trabalhando, há que se ver também a responsabilidade das partes interessadas. Muitas comunidades locais dependem das áreas de cultivo como meio de subsistência. Então é necessário que a gente chame a atenção das comunidades com bastante cuidado. A gente quem? O Estado? Nós, os ambientalistas, não é? Que viemos medindo esforços para mitigar os acidentes ou as consequências causadas pelas desflorestações. E qual é o feedback que recebem nessa interação com as comunidades? Elas reconhecem que, apesar de necessitarem de fazer o que não deviam fazer para poderem sobreviver do ponto de vista económico, do ponto de vista vital, mas nessa interação, qual tem sido o feedback? Qual tem sido a reação? O que é que as comunidades, de uma forma geral, dizem sobre as mensagens que vocês passam para elas? Bom, o feedback eu digo que tem sido relativo, em alguns casos positivos, em função das vantagens que eles veem também de receber
como consequência do projeto a ser implementado na zona. E, em alguns casos, quando sentem que as vantagens não vão ser muito favoráveis de acordo com aquilo que eles necessitam, às vezes, então acabam dando um pouquinho mais de Zulmira Anato, fala-me de uma comunidade concreta onde esteve, ou de outras, ou mais, e onde se constatou isso que está a acabar de dizer. Bom, aqui em Luanda, na área de Luanda ou fora de Luanda? Fora de Luanda. Recentemente eu estou a participar de um projeto de plano de criação de área de compensação nas pedras de Kakulucabaça, Kwanza Sul. Então, este plano de compensação tem sido como medida mitigadora do projeto de aproveitamento hidroelétrico a ser desenvolvido lá na região. Por causa da barragem? Exatamente. Sim. A Zulmira falou aqui desse projeto da barragem Kakulucabaça no Kwanza Norte. Pois. No Kwanza Norte. Kwanza Sul tem assim são vizinhas, sim, províncias vizinhas, mas é Kwanza Norte, exatamente. E aproveito interromper aqui a Zulmira também para poder dar um contributo quanto a isso, porque no meu caso específico ligado ao agronegócio eu só tenho visto um cenário mais negativo dessas comunidades. Que são comunidades ali para a zona do Kwanza Norte, que é uma comunidade que não está, pelo menos da zona em que eu tenho conhecimento, que não está muito ligada à produção de alimentos com agricultura, sim, mas sim à caça. Sim. E para que eles consigam caçar, eles põem fogo. E nós, quando falamos em desflorestação, estamos acostumados a pensar apenas no corte de árvores, mas estas queimadas também acabam por desflorestar, acabam por prejudicar também o solo. E nós estamos aqui a falar de ecossistemas e o maior organismo vivo são os solos. Há comunicação nesses solos, há vida nesses solos, a biota do solo é muito importante. E a questão de nós podermos trazer aqui à mesa estes assuntos, podermos discutir, levar as pessoas ao conhecimento, porque muitas das vezes não é má vontade, é mesmo só falta de conhecimento, falta das pessoas saberem a importância que há em haver um equilíbrio. Nós todos aqui somos apologistas da bandeira verde, do ambiente, mas não podemos deixar também de ver o outro lado da moeda. E dentro dessa conversa acaba por entrar também questões ligadas a políticas sociais, porque é muito difícil nós chegarmos a uma comunidade que não tem o que comer e nós dizermos que não podes abater as árvores para fazer carvão e vender. Ou não podes caçar. Podes caçar. Não podemos fazer isso, temos que ter essa consciência. Então, Filma da Silva, então o que é que, mais fiscalização, é isso que propõe, mais proximidade nessas comunidades, passar-lhes a informação para que elas saibam o que podem e o que não podem fazer? Com toda a certeza. Eu gosto de dizer que nós, homens, nós, sociedade, somos um espelho daquilo que é a natureza. E na natureza tudo trabalha em simbiose, tudo trabalha a favor de todo um ciclo, de um todo. É holística, não é? Uma coisa holística. Exatamente. É como a economia também, não é? Exatamente, é mesmo a holística aqui. Está tudo interdependente, tudo interligado, não é? Com certeza. Então, perguntou se o governo poderia fazer alguma coisa, se está envolvido. Nós não podemos apenas esperar do governo. Temos cada um papel a desempenhar nestas questões ambientais e sociais também. Levar informação, levar trabalho, mostrar a importância que há, como é que esse desequilíbrio pode afetar a vida lá das pessoas no campo, e tudo o que acontece lá no campo acaba por refletir-se aqui na cidade. Portanto, está a dizer que há duas Angolas, é isso? Não digo que haja duas Angolas. Há uma Angola que está, não direi ignorada, mas que ainda não está a receber aquela atenção merecida, com toda a certeza. Distante desta faixa litorânea, não é? Aqui mais próxima, esta mais urbanizada, não é? Sim. Quando se fala em campo, vamos visitar o campo, tem bichos, fala-se muito em insetos só, mas o campo não é só feito disso. As nossas belezas naturais, o tanto que ainda temos no nosso país para desenvolver, para descobrir. Eu atrasei-me aqui para o nosso encontro porque cheguei hoje de fora do país, venho do Brasil à procura daquilo que funciona em outras realidades
o porquê não funcionar também para nós. Foi lá, especificamente, o que é que foi lá colher? Fui lá colher informação sobre a produção de café. Nós conhecemos o nosso histórico, o histórico da Angola na produção do café, estando entre um dos 3 maiores produtores de café, e hoje quase nada se fala de café em Angola. Quase nada. Haja aqui, nós falamos muitas vezes aqui no Vetor. E ainda bem, fico grata por isso. Mas eu sei o que quer dizer, Exato, porque não voltarmos aquele histórico, aquela fama antiga de Angola. Então o que é que propõe? Há cafeícolas que vão estão a ouvi-la nesta altura. O que é que propõe? Primeiramente, nós não podemos trabalhar individualmente. Eu gosto muito da letra do nosso hino, um só povo, uma só nação. Precisamos de partilhar conhecimento, precisamos de partilhar experiências, precisamos de partilhar dificuldades dentro do nosso setor, desde estradas, desde falta de técnicos qualificados, mão de obra qualificada. Precisamos de trabalhar questões, fala-se em desenvolver o nosso agro, mas sem conhecimento, sem ciência. O ramo da ciência precisa de ser desenvolvido. Um país só se desenvolve com ciência, com pesquisa. E, portanto, foi isso que constatou no Brasil. Há mais gregarismo, eles são mais unidos do que nós aqui. Aqui há muito individualismo ainda, se constata isso? Com certeza. Vais a uma propriedade e a pessoa não tem problema nenhum em passar a fórmula que usa lá dentro e aquilo que funciona. Claro que o que funciona em casa da Diana pode não funcionar na minha casa, mas só de ter uma noção do que é que pode funcionar, isso também com certeza agrega muito para o setor, para o ramo. É muito difícil nós visitarmos propriedades agrícolas aqui no país em que as portas são abertas no seu todo, se assim posso dizer. Mas sabe que isto também tem que ver com as circunstâncias históricas que nós vivemos. Ainda há apesar de já estarmos há mais de 20 anos em paz, mas ainda há sequelas, não é? Sim. E há ainda preconceitos, enfim, que resultam dessa experiência traumática que vivemos e que isso ainda vai levar tempo a sarar completamente. Sim. Essas cidades, felizmente, que não tiveram esses conflitos que nós tivemos de quase uma 30 de anos de guerra. Exato. Mas, Diana Lima, exatamente, em função do que está a dizer a Vilma da Silva, a questão da coesão. Vocês também são coesos, as vossas associações ambientalistas, ou que cada um trabalha assim para a sua... Como é? Há solidariedade entre ambos, entre as vossas associações? Há sinergias ou não há? Pronto, essa é uma pergunta um pouquinho delicada, mas a nível da Ecoangola, o que é que nós tentamos sempre promover é essa, acho que pode ser sinergia, ou essa colaboração. Se nós estamos aqui, vamos dizer, a defender o ambiente e todos temos um papel, queremos colaborar. Infelizmente, em alguns casos existem alguns choques, mas isso também faz parte do desenvolvimento das organizações até certo ponto, na minha opinião. Choques porquê? Se a causa é a mesma, porquê é que há choques? Às vezes pode ter um choques de personalidade, choques de personalidade têm que ver com isso? Ou questões ideológicas, filosóficas que estão na base desses choques? Eu talvez diria as duas coisas, mas isso varia de caso a caso e não seria nem produtivo dar um exemplo de um desses casos. Não seria produtivo, porque o que nós queremos é de facto continuar a colaborar. Queremos que todas as outras organizações também consigam crescer e estamos aqui pela causa de defender o nosso ambiente, a conservação ambiental, preservação ambiental. Exatamente. Estamos aqui por causa da biodiversidade e da exploração. Em relação à biodiversidade, quais são as medidas que vocês têm estado a procurar aplicar no terreno, no concreto, e que merece aqui que o grande público, os ouvintes da LAC e das outras rádios que estão em cadeia connosco, possam conhecer melhor? O que é que vocês estão a fazer nesse sentido? Porque até há efemérides internacionais, há o Dia Mundial da Biodiversidade, enfim, que é um alerta, uma vez por ano, para chamar a atenção da opinião pública internacional sobre o que é que os Estados, os povos, as culturas, as comunidades devem fazer para terem, digamos assim, a garantia dessa diversidade biológica, quer no reino animal, no reino, digamos assim, no reino na flora. Sim, flora e fauna. Exatamente. Ok. Então acho que o nosso contributo, a ligação em relação à biodiversidade está relacionado com praticamente tudo que nós fazemos. Mesmo quando nós falamos sobre gestão de resíduos e temos atividades que envolvem isso, nós estamos de certa forma a preservar o ambiente, a contribuir para
o saneamento ou o estado do ambiente onde tem a presença de certos seres vivos, certas espécies. Por exemplo, a Elsa mencionou muito bem o projeto de Mangás. Com as nossas atividades presentes no local em Cacoaco, conseguimos identificar que certas espécies como caranguejos, eu acho que depois a Elsa poderia falar um pouquinho mais sobre isso, estavam anteriormente, antes de nós estarmos a ter as nossas atividades no local, não tinha tanta presença, mas conosco lá notou-se uma diferença e acho que talvez seria mesmo melhor vir. Desde quando? Há quanto tempo para cá? Aqui constatam isso? O projeto é fase piloto do ano. Propriamente em abril do ano passado. Sim. Há um ano já? Mais de um ano? Sim, um ano e tal. E alguns meses. Estão a aparecer mais caranguejos agora? Sim, por quê? Porque quando nós chegamos, nós encontramos uma quantidade muito considerável de resíduos sólidos, propriamente garrafas plásticas. E, pelo que parecia, a zona parecia estar coberta de mangás anteriormente, que por algum motivo qualquer foram desmatados ou desapareceram, se assim posso dizer. Como o projeto tinha a vertente de reflorestação ou de reflorestação ou... agora esqueci-me. Sim, como tínhamos o objetivo de reflorestar alguma parte ou recuperar alguma daquelas partes que foram perdidas por algum motivo, então nós começamos a fazer as campanhas de reflorestação. Nós fizemos praticamente umas 5 ou 6 campanhas de reflorestação, se não estou enganada, em que plantamos mais de 12 mil pés de mangues. E essa reflorestação nós começamos em setembro só, do ano passado. E nós conseguimos perceber que anteriormente, coisa que nós não víamos, que a quantidade da população, da comunidade de caranguejo, de aves e de alguns peixes típicos dos mangás era muito reduzida. Mas com o crescimento dessas mudas que nós fomos reflorestando em setembro e começamos a ver os efeitos a partir do meio de dezembro, final de dezembro e princípio de janeiro deste ano, que a quantidade aumentou. Por quê? Porque nós fazíamos a reflorestação acoplada de uma campanha de limpeza. E sempre que nós fôssemos fazer a vistoria, né, a monitorização das mudas reflorestadas, nós também recolhíamos os resíduos, os sacos, os plásticos, de modo a diminuir a quantidade de resíduo no espaço e deixar o ambiente mais limpo e mais propício para os animais que dependem daquele ecossistema. O que faz que nos dá a entender que anteriormente tínhamos mais caranguejos naquela região, que eles só desapareceram porque as condições não estavam propícias para eles se manterem lá. Grande parte da costa angolana está suja, não é? É isso? Tem falta de ser. Não está devidamente saneada, é um bocado isso, não é? Que está em função do que acaba de dizer. Sim, sim. Os animais fogem, desaparecem. Fogem por conta disso. Ou são extintos, não é? Infelizmente, os resíduos estão a tomar conta de quase tudo, se assim posso dizer. E na zona litoral não é particularizada. É uma zona que é muito afetada pelos resíduos que nós mal descartamos e que chegam de diversas formas até essas zonas. E os animais, tal como nós, acredito eu, e eu gosto de dizer assim, também não gostam de viver em locais que não têm condições para que não tenham limpeza, não é? Sim. Se nós gostamos de limpeza, eles também têm essa preferência. E claramente que vão procurando lugares melhores para poder perpetuar as suas espécies. E Elsa, desculpa, só... Podem intervir. Pegando um bocadinho do que já foi dito aqui pela Vilma e pela Elsa e também pela Diana, perguntou-nos como é que nós poderíamos fazer com que pudéssemos mudar a mentalidade da população. Nós temos trabalhado ativamente naquilo que é o trabalho de sensibilização, mas além de nós, como organização, nós tentamos de alguma forma chamar atenção a quem de direito, que são aqueles que normalmente fazem as leis e depois são os responsáveis por fiscalizá-las. Nós tentamos de alguma forma chamar a atenção e solicitar também o apoio dessas organizações para que com eles nós possamos fazer as coisas mudarem mais rápido. Como nós com conhecimento e com técnica, só nós não conseguimos mudar as coisas. E também o trabalho de sensibilização não é uma coisa que em 1 ano, em 2 anos nós conseguimos mudar. É um trabalho árduo. É uma coisa que nós estamos a vir fazer. É um trabalho contínuo. Exatamente. Não tem fim. Exatamente. E falamos também aqui sobre
o Kwanza Norte, nós estivemos também a trabalhar no Kwanza Norte, apoiado com uma outra organização, em que nós estivemos a andar em algumas fazendas e em algumas áreas agrícolas, onde nós tentamos perceber qual era a necessidade que esses agricultores de pequena e grande escala tinham, tanto para escoamento do produto e qual é a dificuldade que eles encontravam com a própria qualidade do solo, a qualidade do produto. Então, é um trabalho de sensibilização que continua, porque mesmo quem trabalha com produção agrícola também enfrenta certas dificuldades ao trabalhar o próprio solo, porque eles precisam, antes de preparar o solo, saber aonde vão fazer, e muitos deles praticam as pequenas queimadas. Desses solos. Exatamente, e eles acabam preparando o solo com queimadas e muitas vezes não têm controle sobre elas e acabam queimando grandes proporções de terra. Então, é importante que nós, como organização, e falou sobre como é que é a ligação da Eco Angola com outras organizações não governamentais, nós gostaríamos que essas ligações fossem saudáveis, que infelizmente nem sempre acontecem dessa forma, mas nós queremos chamar sempre a atenção a essas organizações, que o objetivo é sempre o mesmo, trabalhar em prol do desenvolvimimento daquilo que é o ambiente. Então, se nós vamos trabalhar numa área que está dominada por mangás e que precisa de limpeza ou reconstrução ou preparação e restauração dessa mesma área, então é necessário que nós possamos trabalhar em comunhão, para que assim consigamos ver o trabalho resultar mais rápido. Então isso é um apelo que eu também deixo, né, às outras organizações. Há bocado falou da experiência que teve no Kwanza Norte, com os agricultores. Fala-nos um bocadinho sobre isso, certo, com mais concretude. Nós, Eco Angola, fomos para a parte de sensibilização, onde nós falamos um bocadinho de como é o trabalho que os agricultores devem ter naquilo que é a preparação do solo. Nós fomos com um colega que também é voluntário, que ele tem experiência na área dos solos. Então, ele foi falando mais daquilo que são as necessidades de ter cuidado com o preparo do solo, que tipo de adubos, que tipo de pesticidas a usar, os que não fossem tão agressivos. Então, foi um trabalho de sensibilização que nós fizemos. E para já, nós fomos muito bem recebidos, fomos extremamente bem recebidos. Sim, há uma necessidade grande de ainda trabalharmos com a informação, porque há certos detalhes que se calhar que eles não dominam. Com certeza. Essas populações precisam de apoio técnico, de receber esse apoio técnico, porque muitos deles não sabem a necessidade de quem fazer uma análise de solo. Não sabem que nutrientes está em falta ou em desequilíbrio nesse solo. Eu fico um bocadinho triste que a vossa visita não chegou até a propriedade em que eu sou técnica, porque um dos principais problemas... Qual é a propriedade? Nós estamos ali naquela parte de São Pedro da Quilemba, um bocadinho depois de Caculo Cabaça, Agroliça, e um dos principais problemas que nós temos enfrentado é de que forma nos desfazermos dos nossos resíduos sólidos. As embalagens de adubos, de herbicidas e por aí vai. Eu faço questão de participar sempre que há uma feira de agropecuária. E depois nessas feiras há leilões, há mostra de gado, de produtos, e há algumas mesas redondas. E eu faço sempre essas questões: de que forma é que nós podemos nos desfazer disso? Eu sei que o Ministério do Ambiente tem protocolos quanto a isso. Há necessidade, não só no campo, mas todas as empresas de terem um certificado para os resíduos sólidos. Nós, como instituição, corremos atrás, mas no final das contas nós temos o documento, mas continuamos com lixo amontoado na fazenda. Por quê? Porque naquela área não tem empresas de recolha. E nós, como instituição, não podemos fazer o transporte desses resíduos para a destruição. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Para que eles possam ser incinerados. Creio que até a polícia tem que fazer parte dessa incineração. E nós pagamos o que tínhamos que pagar, temos o certificado, mas o lixo continua connosco. É aí onde nós estamos sempre a apelar. Numa das feiras eu expus essa questão. Não tive uma resposta clara, porque voltas e mais voltas. No final da mesa redonda, um senhor chamou-me de lado, e prefiro não estar aqui a mencionar nomes nem instituição. Não, lá na fazenda, num cantinho da fazenda, cavem um buraco, coloquem. Eu sei que isso está super errado. E é uma luta que nós já vamos há mais de um ano. E mais uma vez digo, a lei existe, está lá.
que todo mundo precisa de ter. Mas depois, para que se implemente essa lei, não há o depois, não há a segunda parte. As leis não têm sustentabilidade, as leis não têm um processo de fiscalização, não tem quem vai controlar, e depois a própria sustentabilidade da lei fica parada, porque nós temos coisas que precisam dar seguimento. Mas isso na vossa experiência deve-se a quê? Essa inércia. Desculpem a franqueza, mas há um bocadinho de falta de organização e de acompanhamento dos projetos que são implementados. Ok, pusemos essa lei. Quais são os pressupostos? Como é que vamos fazer daqui para frente? Será que para se ajudar as instituições, o Ministério do Ambiente ou quiçá outro, será que as empresas produtoras que comercializam esses produtos, será que o produtor podia levar de volta essas embalagens até eles? Isso facilitava a vida do produtor também. Portanto, tem que haver maior articulação. Com certeza. Em relação aos entes que estão diretamente ligados a estas questões. Então, temos ali a nossa ambientalista, a Anato Zulmira. Anato, do que ouviu, uma vez que é consultora, também do que ouviu, tem certamente algo a dizer. Exatamente. Nós, enquanto consultoria, temos trabalhado muito com as comunidades, não é? Porque acreditamos que é fundamental envolvê-los, porque cada projeto carece de uma sensibilidade. Então, nada melhor do que envolver as comunidades locais para garantir o melhor alinhamento do projeto. E nós também, nas nossas passagens, fomos trabalhando com empresas ligadas às operações de áreas de desminagem, isto no Quando e Cubango. Ainda é um problema as minas em algumas partes, não é? Apesar da desminagem. Exatamente, ainda é um problema muito patente. E como medida de compensação dessas atividades a serem realizadas, nós muitas vezes sugerimos a recuperação da biodiversidade, uma vez que grande parte dessas áreas de atuação, não é, dessas empresas, não é, de desminagem, estão propriamente acentuadas nas áreas onde há espécies prioritárias, espécies vegetais. Nós sabemos nomeadamente, eu estava a falar dali do Quando, não é? Do Quando e Cubango. Cubango, não é? Sim, infelizmente sim. Foram áreas muito mais afetadas, flageladas durante o período do conflito. Exatamente. É uma área que tem uma vegetação muito ampla de miombo, e nesse miombo tem espécies que muitas vezes constam na categoria de ameaça pela lista vermelha de espécies de Angola. Então, nessas atividades de exploração ou como é que falam, retirada das minas, né, dos engenhos, desminagem. Obrigada. Então, acaba por ser desmatada a vegetação lá existente. Nós temos muitas espécies lá, Branquistegia pisciforme, o Pterocarpus angolensis, Colospermos, são espécies de realce a nível nacional. Então, uma das medidas de mitigação que a gente muito recomenda é, às vezes, o corte, o abate de espécies arbóreas de forma seletiva. Porque... Desculpa, Zulmira, eu gostaria de fazer uma questão. No caso da vossa atuação, por que não, antes desse abate, fazerem-se as mudas, retirar as sementes ou que seja as estacas e reproduzi-las para que depois elas possam voltar ao seu ambiente natural, visto que é um acervo nacional e patriótico, se assim posso reproduzir dizer. em laboratório, não é? Exatamente. Em laboratório e depois devolvê-las ao terreno. Nós não temos feito esse tipo de atividades, mas temos como outra alternativa. Qual é? Que é a criação de viveiros. Nós, antes de fazer o abate ou corte, nós recomendamos a criação de um viveiro, para que essas espécies nativas tenham uma continuidade, para que a biodiversidade local não se perca totalmente. Exato. Então, são mais ou menos esses fatores a serem mensurados. Sem querer ser chauvinista, mas nós temos uma rica biodiversidade em Angola. Nós temos, sim. Riquíssima, e eu até diria que não totalmente explorada e catalogada.
Porque nós vamos vendo nas bibliografias e encontramos que certa espécie, vou dar aqui o exemplo da minha árvore preferida, o jacarandá, que nós vemos que é da América do Sul. Mas quando eu tive a oportunidade de explorar um bocadinho mais o país, de sair da cidade e ir para o campo, eu encontrei essa árvore cá no meu país e alegrei-me em encontrá-la. E eu disse, quem disse que é de lá e por que não é daqui? Será que não é mesmo? Ou será que nós apenas não catalogamos as nossas espécies? Nós não estudamos, não investigamos, não deixamos escrito para a eternidade. Mas nós estamos com deficiência clara de investigação científica. Nós isso, temos isso também é um problema. Sim, nós temos engenheiros florestais, mas infelizmente não temos investigadores científicos. Tudo bem, nós temos a ciência disponível para apoiar nessa questão, mas porém não temos investigadores científicos nacionais. Não se faz ciência no nosso país. Não se faz, e eu falo por experiência própria, pelo tempo que passei no Centro de Recursos Fitogenéticos. E eu vou ter que ser sincera, estamos aqui a ter uma conversa aberta, sem tabus. Nós tínhamos que... Éramos obrigados muitas das vezes a trabalhar com reagentes caducados para fazer ciência, ou pelo menos para dizer que estávamos a fazer ciência. E ali é um acervo de sementes. Um acervo de sementes, então, volto a dizer, o país só se vai desenvolver com ciência, com estudos, mas com para ver, dados, estatísticas. Tem que se investir, tem que se apostar. Exatamente. Tem que se aplicar mais. E é esse investimento que não há, porque talvez as pessoas não saibam da importância que há nisso. Na verdade, eu não diria que não saibam da importância. Algo ainda passa muito pelo que é o interesse das pessoas. Exatamente. Porque se algo não te interessa, certamente você não vai querer saber, certamente você não vai querer estudar. Novamente, então, a frase que eu gosto de dizer, não se pode amar ou odiar aquilo que não se conhece ainda. Eu não posso dizer, eu detesto o campo. Tu nunca foste lá, nunca acordaste com o cantar dos pássaros, nunca viste ou nunca saboreaste uma fruta que tu própria colheste. Então tu não podes dizer que não amas. Como também não pode dizer que amas se não tens conhecimento. Vai ser um amor raso. Ainda bem que estão a falar sobre isso, porque nós estamos preocupados com o excesso de gente aqui nas grandes urbes, que muitas vezes desocupadas e que poderiam ser úteis no campo. Sim. E é isso, e eu acho que deve ser esse um dos valores, ou pelo menos uma das mensagens políticas que deveria ser enfatizada com realce, é o apelo ao regresso a muita gente que pode ser útil lá para elas do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, e contribuir para a diminuição das assimetrias, não é? Entre a faixa litoral e o interior, que há uma grande diferença. E o campo... E a desertificação, e combatia-se assim a desertificação. Sim. A desertificação humana, não é? Sim, e o campo não é apenas para o biólogo, para o ambientalista, para o ecologista, não. O campo é para o economista, para o financeiro, para o estatístico. Nós precisamos de dados estatísticos. O Brasil, todo mundo diz, o Brasil tem mais gado do que gente, porque eles têm números, eles têm dados. E quantos produtores de café o meu país tem? Quantos hectares de café estão plantados? Nós não temos essas estatísticas. Curiosamente, há dias, o coordenador deste programa, que se chama José Severino, ele chamava a atenção para o facto do Brasil, a grande potência mundial também na agronomia. Alimenta o mundo. Na agronomia, mas muitos desse ativo, desse valor, deve-se ao facto de estarem a contribuir, a contar com o contributo de muita gente que saiu daqui de Angola. Naquela fase da descolonização, na véspera da proclamação da nossa independência. Muitos formados no Chivinguiro, na escola de Chivinguiro, foram para o Brasil e estão a dar o seu contributo e transformando o Brasil na grande potência mundial, que já era antes, mas já agora muito mais. Mas vamos continuar a ouvi-los, são jovens, estão aqui no programa e é bom ouvi-las, e têm também as suas preocupações, a pensar no presente e no futuro. Estamos a falar da questão da biodiversidade e desflorestação, o estado atual de ambas no nosso país, mas para já vamos ao encontro da primeira rubrica deste espaço, intitulada Sim ou Não, da autoria do editor e coordenador do programa, precisamente José Severino, que nos será apresentada por Silvio de Abreu. A sua atenção, por favor.